Olá! Hoje a gente vai mergulhar na filosofia por trás dos hábitos que transformam e entender como é que pequenas ações, aquelas bem pequenininhas mesmo, podem gerar as maiores mudanças na nossa vida. Bom, quem nunca, né? A gente estabelece metas super ambiciosas, tipo, agora eu vou pra academia todo dia, ou vou aprender um idioma novo em 6 meses. E algumas semanas depois, a motivação some. Mas e se o problema não for falta de força de vontade? E se for a estratégia que a gente usa? Pois é. A ideia central é que a nossa abordagem costuma ser falha. A gente acredita que para ter uma transformação de verdade, o esforço tem que ser gigante, radical. Só que é exatamente essa mentalidade que, na verdade, prepara o terreno para o fracasso. Então, por que exatamente essas grandes resoluções dão errado? Vamos tentar entender a psicologia por trás disso. O nosso cérebro, veja bem, ele é programado para resistir. Quando uma meta parece uma montanha enorme para escalar, ele acende um alerta. Ele entende aquilo como uma ameaça ou um gasto de energia excessivo. E o resultado? A gente acaba evitando a ação por completo. É um mecanismo de defesa. Ok, então se essa abordagem de ir com tudo não funciona, qual é a alternativa? Bom, a resposta está num conceito que é bem simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso: os mini hábitos. A grande sacada dessa abordagem é que ela foi pensada para driblar a resistência do cérebro. Como a tarefa exige quase nada de tempo, de energia ou de motivação, ela se torna tão, mas tão fácil que fica praticamente impossível não fazer. Então, olha só, em vez de prometer se exercitar por 1 hora, o compromisso vira algo quase ridículo de tão simples, como fazer uma única flexão. Ou, em vez de meditar mais, o objetivo é meditar por 1 minutinho. O mesmo vale para ler uma página de um livro ou escrever uma frase sobre o dia. O efeito disso é que aquele labirinto da procrastinação se transforma num caminho reto e curto. A ação é tão pequena que o cérebro nem se dá o trabalho de esperar pelo momento certo ou por aquela onda de motivação que nunca chega. A coisa simplesmente acontece. E esse quadro aqui mostra o contraste de um jeito perfeito. De um lado, as grandes ações, que dependem de uma motivação que vem e vai. Do outro, as pequenas ações diárias, que constroem uma coisa muito mais poderosa: consistência. E com o tempo, isso vai moldando uma nova identidade. Mas um único hábito, mesmo que seja um mini hábito, pode ser meio frágil se ele estiver solto, isolado. Para que ele se consolide de verdade, ele precisa de uma estrutura, de um sistema ao redor dele. A ideia aqui é parar de tentar empurrar uma pedra morro acima dependendo só da força bruta. Em vez disso, o objetivo é construir um sistema mais inteligente, sabe? Um caminho que facilite o movimento e torne a ação certa a escolha mais natural, quase sem esforço. E para construir esse sistema, a fonte descreve 4 princípios-chave, que são inspirados na ciência do comportamento. Vamos passar por eles. Tornar o hábito claro, atraente, fácil e recompensador. Juntos, eles formam um ciclo que ajuda qualquer hábito a pegar no tranco. Por exemplo, em vez de uma meta vaga como ler mais, um hábito claro seria: vou ler uma página do meu livro na minha cama antes de dormir. É específico. O segundo passo é deixar o hábito atraente. Isso pode ser algo bem simples, como ouvir uma música que se gosta enquanto pratica o hábito. A ideia é criar uma associação positiva que faça o cérebro esperar por aquele momento com prazer e não com resistência. O terceiro princípio é fundamental: tornar o hábito fácil. Pensa num efeito dominó. Quanto menor e mais fácil for derrubar a primeira pecinha, maior a chance de criar um impulso que continua quase que por conta própria. E por último, o hábito precisa ser recompensador. E não estamos falando de grandes prêmios, mas daquela sensação simples e imediata de satisfação, sabe? Como dar um check num item da lista. É esse sentimento que diz para o cérebro: opa, isso valeu a pena, vamos repetir amanhã. E então, quando a gente junta esses pequenos hábitos dentro de um sistema bem pensado, o que acontece? É aí que o verdadeiro caminho da transformação começa a se revelar. O efeito acumulado dessas pequenas ações diárias é uma coisa poderosa. Cada vez que a pequena ação é feita, é uma prova para si. E com o tempo, essas provas constroem uma nova identidade. A pessoa não está mais tentando ler mais, ela se torna uma leitora. E essa frase ilustra isso de um jeito brilhante. O objetivo não é ser impecável, mas simplesmente estar presente, comparecer e fazer aquela pequena coisa a cada dia. Mas e quando um dia é perdido? Acontece. O segredo é tratar os contratempos como oportunidades de aprendizado e não como motivo para desistir. A regra mais importante não é nunca falhar, e sim nunca falhar 2 vezes seguidas. Voltar para os trilhos rapidinho é o que mantém o progresso vivo.
No final das contas, como diz a frase, cada pequena ação é um voto na pessoa que se está se tornando. Esses mini hábitos não são só tarefas, eles são os tijolos de uma nova identidade, um voto de confiança diário em um novo futuro. O interessante é que só de se envolver com essa ideia, o processo de transformação já começou. A única pergunta que fica no ar é: qual poderia ser o primeiro passo? Qual ação, por menor e mais simples que seja, tem o poder de iniciar uma grande mudança?